Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para estudar tutela provisória em um curto espaço de tempo, mas com muito conteúdo? Então vamos lá, a trilha de hoje é tutela provisória. Quando nós falamos em tutela provisória, nós temos que partir do princípio, essa característica essencial, a provisoriedade. Isso mesmo, ela é provisória porque é uma tutela concedida com base em uma cognição em seu sentido vertical sumária. Nossa, o que isso significa, professor? Cuidado, isso significa que o juiz não vai aprofundar o conhecimento dos fatos e análise das provas. Ele concede a tutela com base em um juízo de probabilidade. Por isso, logicamente, essa tutela provisória não faz coisa julgada e ela pode ser reformada, modificada, alterada a qualquer tempo pelo juiz, sempre mediante decisão fundamentada. Eu quero que vocês enxerguem a tutela provisória no nosso código da seguinte forma. Primeiro, nós temos que entender a sua natureza jurídica. Depois, o seu fundamento. E, por fim, o momento que ela pode ser concedida. Quanto à natureza jurídica, a tutela provisória pode ser de natureza antecipada ou cautelar. Isso. A tutela provisória de natureza antecipada é aquela técnica processual que antecipa os efeitos práticos de uma tutela final. Eu preciso de uma vaga na UTI agora, não posso aguardar até o final. Eu vou pleitear uma tutela provisória de natureza antecipada. Eu satisfaço agora para conservar o direito ao final. Por outro lado, eu tenho a tutela provisória de natureza cautelar. Aqui eu estou diante de uma tutela que visa garantir a efetividade de um provimento final. Vejam só, o Paulão me deve um valor, ele está dilapidando o patrimônio, eu preciso bloquear o patrimônio do Paulão para que, se eu vencer a demanda, ele tenha patrimônio para arcar com a dívida. Sensacional. Agora, cuidado, porque o fundamento da tutela pode ser urgência ou evidência. Vejam só, é uma segunda classificação. O fundamento da tutela na urgência é aquela que, além da probabilidade do direito, tem que se fazer presente uma situação de perigo da demora. Eu não posso esperar, senão meu direito irá perecer, ou a tutela não será efetiva. Já a tutela fundada na evidência, basta probabilidade do direito, é uma das hipóteses aqui no nosso estudo, tipificadas lá no artigo 311. Vejam só, a tutela de natureza antecipada, ela pode se fundar na urgência ou na evidência. Já a tutela de natureza cautelar só pode se fundar na urgência. Não existe tutela cautelar da evidência. A lei de improbidade administrativa, que previa uma hipótese no caso de indisponibilidade de bens, hoje, além da probabilidade, exige também a situação de urgência. E, por fim, a tutela pode ser concedida em determinados momentos. Ela pode ser concedida em caráter antecedente, antes do surgimento propriamente do meu pedido principal. Vejam só, nessa situação eu vou ter que depois aditar a minha petição inicial para realizar o pedido principal, mas ela pode também ser requerida em caráter incidente no processo, já na minha petição inicial. Eu posso requerer após a contestação, eu posso requerer quando o juiz for prolatar sentença, inclusive nessa hipótese, a sentença que confirma ou concede uma tutela antecipada, dela cabe apelação sem efeito suspensivo. Eu posso requerer em sede recursal também. Sensacional. E olhem só agora, vejam que legal, a tutela com fundamento na urgência pode ser requerida em caráter antecedente ou em caráter incidente. Já a tutela com fundamento na evidência só pode ser requerida em caráter incidente. Sensacional. Pois bem, algumas observações. Vamos começar pela tutela provisória antecipada. Essa tutela provisória antecipada, ela exige os seguintes requisitos. Primeiro, o requerimento da parte. Não se admite a concessão de ofício dessa tutela. Segundo lugar, probabilidade do direito, o famoso fumus boniuris, aquela situação de evidência. Em terceiro lugar, perigo da demora, o famoso periculum in mora. E por fim, a ausência de irreversibilidade.
se aquela decisão for irreversível, em tese, a lei veda. Eu digo em tese, sabe por quê? Porque no caso concreto eu posso estar diante de uma irreversibilidade de mão dupla ou bilateral. Nessa situação, eu vou ponderar os interesses em conflitos e, embora processualmente irreversível, o direito material tutelado justifica a concessão da tutela. Sensacional. A tutela antecipada, ela pode ser concedida em caráter antecedente. E aqui, pessoal, tem uma peculiaridade. É nessa situação na qual eu posso obter a estabilização dos efeitos da tutela. Isso mesmo. Diante da contemporaneidade da urgência, vai dizer o artigo 303 do Código de Processo Civil, o autor pode, indicando os fundamentos do seu pedido, indicando que se trata da utilização da tutela antecipada antecedente, ele pode requerer que essa tutela seja concedida em seu favor. Pois bem, o juiz, ao analisar a inicial, ele pode deixar de conceder a tutela. Nessa hipótese, o autor tem 5 dias para ditar sob pena de extinção. Ou o juiz pode conceder a tutela. E agora, segundo o 304 do Código de Processo Civil, se o réu não recorrer dessa decisão, nós temos a estabilização da tutela. Observação número 1. A lei fala recorrer. Pela letra da lei, seria necessária a interposição de um agravo de instrumento, no caso em tela. Agora, parte da jurisprudência admite uma simples impugnação ou apresentação de contestação, porque exigir recurso seria contrariar a sistemática do processo civil. Pois bem, independente dessa divergência, vejam só, se o réu não recorrer ou impugnar para aqueles que aceitam e o autor também pleitear a estabilização, o processo será extinto. Estabilização, eu te trago um conceito sensacional. Estabilização é a conservação dos efeitos práticos de uma decisão final, ou melhor, de uma decisão de tutela antecipada antecedente. E vejam só, essa estabilização pode ser revista, pode ser invalidada, pode ser reformada no prazo de 2 anos. Passado esse prazo, eu tenho uma estabilização qualificada. Ah, professor, então vai caber rescisória? A resposta: não. Não cabe rescisória, porque a sentença que extingue o processo em virtude da estabilização não faz coisa julgada material. Vejam só, todas essas informações são cobradas em primeira fase. Cuidado, não caia nelas. Atenção, lembrem-se que se o réu agravar, por exemplo, o autor, para que o processo não seja extinto, tem que aditar a inicial em 15 dias. Professor, haveria uma simultaneidade de prazos? O STJ entendeu que se trata de prazo sucessivo. Primeiro prazo para agravar, depois o prazo para aditar, devendo o autor ser intimado de forma específica para aditar a inicial. Sensacional. Por fim, a tutela antecipada também pode ser concedida em caráter incidente dentro do processo. Por outro lado, a tutela cautelar também pode, na modalidade de urgência, ser concedida tanto em caráter antecedente quanto dentro do processo. Vejam só uma observação aqui, porque é muito importante. Nessa tutela cautelar antecedente, o juiz não está concedendo a tutela satisfativa, apenas conservando. Aqui o prazo para aditamento não será de 15 dias, mas sim de 30. Sensacional. Observações finais sobre a tutela cautelar antecedente e incidente. A tutela cautelar, ela tem como requisitos, primeiro, a probabilidade do direito e o periculo in mora. E aí eu te pergunto, tem como requisito a necessidade de requerimento da parte? Existem julgados do STJ atuais que lá no nosso curso nós citamos, item por item, que permitem a concessão de tutela cautelar de ofício pelo juiz, desde que existente o processo. Isso decorre do poder geral de cautela que persiste no novo Código de Processo Civil. Sensacional, show de bola. Pois bem, por fim, a tutela da evidência. A tutela da evidência é aquela que se pauta exclusivamente na probabilidade do direito. Isso mesmo, o 311
O 311 estabelece várias hipóteses nas quais o juiz pode conceder a tutela da evidência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Reparem que nessa situação não se admite decisão antes da oitiva do réu, porque é o réu que vai abusar do direito de defesa. Também o juiz pode conceder tutela da evidência quando o pedido estiver amparado em prova documental e em precedente vinculante. Também quando o pedido estiver amparado, quando se tratar de pedido rei persecutório, melhor dizendo, amparado em um contrato de depósito. E por fim, quando o réu citado não trouxer ao processo dúvidas razoáveis sobre o direito do autor. Nessas hipóteses, o juiz pode conceder a tutela da evidência. A tutela de natureza antecipada lá da ação possessória também tem fundamento na evidência, galera. Cuidado! Sabe por quê? Porque lá, para conceder a tutela provisória na ação possessória de força nova, eu não preciso demonstrar a urgência. E regras finais. Aquele que tiver a seu favor uma tutela provisória, caso tenha uma sentença desfavorável, caso a tutela venha perder eficácia ou ainda o juiz reconhecer a prescrição ou a decadência, ele terá responsabilidade objetiva pelo risco-proveito. Puta que pariu, muita informação num curto espaço de tempo. Vamos com tudo e até a próxima.